bem? O coronavírus está aí e virou uma pandemia. Aí você pensa, poxa, eu tenho uma cirurgia agendada, né? O que eu faço? Será que eu vou fazer? Quais são os riscos? O governador até cogitou adiar algumas cirurgias no dia 12 de março. E aí, o que muda de verdade para mim na minha rotina? Eu sou o Dr. Carlos Vinícius, ortopedista, especialista em cirurgia do joelho, e eu vou falar aí para você o que o coronavírus tem a ver com a sua cirurgia, qual a implicação disso para você. Vamos embora. Primeira coisa, a gente falar o que é esse coronavírus. O coronavírus é uma classe de vírus dos coronavírus. Esses vírus, eles acometem o sistema respiratório. E normalmente eles causam resfriado simples, comum, mas esse novo coronavírus é uma mutação dos coronavírus, então ele produz uma doença diferente que é chamada de Covid-19. E por ser um vírus novo, a resposta do nosso corpo é mais exuberante, porque a gente não tem um sistema imune ainda preparado para lidar com isso. Então também a transmissão é mais alta, é mais fácil de acontecer. Então o que a gente tem de sintomas aí para a Covid-19? Tem os do resfriado, que é coriza, dor de garganta, tosse, um mal-estar, associado a esses sintomas mais exuberantes, que são a febre e eventualmente a falta de ar, que a gente chama isso de dispneia ou desconforto respiratório. E como a transmissão desse vírus novo é mais fácil, porque a gente não tem o sistema imune preparado para combatê-lo, ele já atingiu um status de pandemia, ou seja, vários países de vários continentes já têm esse vírus novo, pessoas infectadas com esse vírus. E no Brasil já tem a transmissão comunitária em vários estados, como São Paulo e Rio de Janeiro. E isso modifica as estratégias que a gente precisa ter, que o governo já está apresentando para lidar com essa situação diferente. E de novo, batendo novamente nessa tecla, por ser um vírus novo, ele tem maior risco de complicações, ou seja, de ter uma reação inflamatória do nosso corpo mais exagerada, produzindo uma insuficiência respiratória importante e dando complicações maiores, como até o óbito, por exemplo, e a necessidade de utilizar unidade de terapia intensiva para tratar esses pacientes mais graves. Pensando nessa taxa de complicações maior, existem algumas pessoas, alguns grupos que têm mais risco de desenvolver essas complicações, que podem inclusive levar a um desfecho mais desfavorável, que é o óbito. Essas pessoas são os idosos, ou seja, pessoas com mais de 60 anos, pessoas com doenças crônicas, por exemplo, hipertensão arterial, diabetes, asma, entre outras, e algumas outras doenças, outras condições especiais, que também não deixam de ser doenças crônicas, como pessoas com câncer, transplantados hepáticos, renais e pessoas imunocomprometidas. Então essas pessoas precisam tomar um cuidado redobrado aí para não contrair a infecção pela Covid-19. Isso tem sido passado bastante aí para todo mundo nas mídias sociais e outros meios de comunicação, e o que a gente vai focar nesse vídeo é como é que isso impacta na sua cirurgia, o que precisa ser feito, né? Então tem algumas situações aí importantes para a gente levar em consideração. Primeira coisa, será que dá para operar portando o coronavírus, portando essa Covid-19? Então um paciente com Covid-19, será que pode ser submetido à cirurgia? Então a resposta é não, né? Não tem condições de uma pessoa nessa situação ser submetida à cirurgia. Imagina, você está já debilitado, um corpo completamente voltado para se refazer, para lutar, digamos assim, lutar contra essa infecção, contra o vírus, e aí você vai submeter a um procedimento que vai agredir o seu corpo ainda mais, vai produzir uma resposta inflamatória, um estresse ainda maior? Não, então quem tem a Covid-19 nem pensar em fazer cirurgia. Então primeiro se restabeleça, se convalesça, para depois aí sim marcar a sua cirurgia. Será que vale a pena operar nesse momento aí que nós estamos em surto, em pandemia? Então a gente precisa dividir as cirurgias em 3 categorias: as cirurgias de emergência, as de urgência e as eletivas. As de emergência são aquelas que não tem jeito, né? O paciente está numa situação grave que, se não fizer a cirurgia, dentre poucas horas ele vai a óbito, vai ter um desfecho muito desfavorável. Alguns exemplos aí de emergência são aquelas fraturas
expostas com lesão vascular, aí precisa reparar a vascularização quanto antes, isso é uma emergência, não tem jeito, nesse surto não interessa, mesmo assim precisa operar. Outra situação, um paciente com pioartrite em sepse. A sepse é uma infecção que ela se torna, ela produz uma bacteremia, ou seja, as bactérias elas vão para a corrente sanguínea, produzem alterações inflamatórias no corpo, e essas alterações inflamatórias produzem outras alterações sistêmicas, como o aumento da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, aumento da frequência respiratória. Então, numa situação de sepse, o paciente está com osteomielite ou pioartrite com sepse, não tem jeito, tem que operar, porque isso põe em risco a vida dele, então tem que operar. As emergências, então, não interessa, tem que operar. A outra categoria de cirurgias são as urgências. As urgências são situações que você precisa resolver dentro de, no máximo, aí 48 horas. Porque senão vai levar um desfecho favorável ao paciente. Na verdade, sim, 48 horas é sendo bem, postergando bem, mas é nas 24 horas que é o ideal, né? Exemplo de urgência: fratura exposta, lesões do menisco em alça de balde que produzem bloqueio da articulação, então a articulação fica travada. Com a articulação travada, precisa soltar ela, porque isso é uma urgência. Outra situação, uma fratura mais grave que pode levar a síndrome do compartimento, ou o paciente que já tem uma síndrome do compartimento por causa de algum outro trauma, isso é uma urgência também, precisa fazer a fasciotomia, senão há comprometimento depois do membro lesado. Então, esses são alguns exemplos de urgência. Nas urgências também não tem o que fazer, precisa operar, né, o quanto antes para sair dessa situação alarmante. E aí vem a terceira categoria de cirurgia, que é a cirurgia eletiva. Então, as duas primeiras situações, que é emergência e urgência, é tranquilo de entender por que tem que operar. Inclusive, a situação de paciente já com a Covid-19 também é fácil de entender, porque não precisa operar. Já as eletivas, que aí vem a discussão, será que vale a pena ou não, né? O que a gente faz? Então, atualmente não tem nenhuma recomendação do governo, tanto do Ministério da Saúde quanto da OMS, que já está mais tempo lidando com isso, de suspender a cirurgia por conta de risco de contrair o coronavírus. O motivo de adiar cirurgias eletivas, na verdade, é para ter leitos disponíveis de UTI, respiradores, até recursos, né? Por exemplo, máscaras, desinfetantes, outros medicamentos que podem ser utilizados para tratar desses novos casos mais graves. Então não é que uma cirurgia vai aumentar o seu risco de ter infecção pelo coronavírus, mas a situação que dificulta um pouquinho. Então não é a cirurgia que vai aumentar o risco de você contrair o coronavírus, mas a situação, o ambiente ali que pode aumentar o risco, e também a necessidade de ter leitos disponíveis para tratar quem chega como um caso grave. Então o que a gente precisa avaliar nessa situação? Se o hospital onde você vai operar tem leito disponível para esses casos, se ele tem recursos, né, e pessoal treinado, né, já habilitado para evitar a propagação, a disseminação da doença, né? Então isso vai variar conforme o sistema da onde você vai ser internado, seja um sistema público ou privado. Aí o gestor dessa instituição aí que vai ter que determinar isso, tá? Outra coisa que a gente precisa considerar é como é que você vai para o hospital. Se você vai pegar alguma condução que requer a exposição a uma grande aglomeração de pessoas em locais fechados, por exemplo, metrô, ônibus, vans de transporte de vários pacientes, aí não é uma coisa recomendada. Mas se você tem o seu transporte privado, ou então vai ser transportado por algum meio que não há necessidade de ser exposto a uma aglomeração, aí tudo bem. Mesma coisa dentro do hospital. Se no hospital você vai ficar num setor que não vai te expor a uma aglomeração de pessoas, aí tudo bem. Mas se for um serviço de saúde que não tem essa condição de deixar as pessoas mais distantes, sem um contato muito íntimo, sem aglomeração, aí é melhor postergar uma cirurgia eletiva
Não porque a cirurgia vai te dar problema, mas a situação ali, o contato com outras pessoas pode aumentar o risco de você desenvolver a doença. Além disso, no hospital que você pretende operar, ele tem que ter algumas condições mínimas aí para evitar a propagação da doença. Por exemplo, quartos separados, a presença de álcool gel nas paredes, né, disponível aí para você, para os funcionários. Tem que limitar a visita, não tem por que vir 10 pessoas ver o paciente, limita a visita, orienta os visitantes as noções de asepsia antes de falar com o paciente internado, antes de entrar em contato com esse paciente internado, entre outros cuidados aí que os hospitais já estão, na verdade, acostumados a lidar. É questão de reforçar isso com as equipes, retreinar se for o caso, reciclar, para que o protocolo de atendimento seja bem certinho, bem alinhado. E isso é uma coisa, na verdade, que a gente já está até acostumado. Por exemplo, na UTI, você acha que na UTI não tem paciente grave, assim, paciente com infecção? Quem nunca ouviu falar que na UTI é um local que tem bastante paciente infectado? Isso, na verdade, acontece. Na UTI tem vários pacientes que já são infectados, que têm pneumonia grave, têm infecção renal grave, outras condições graves. Então, já é um local habituado, acostumado a lidar com isso. Os profissionais são habituados a isso. A estrutura da UTI já é habituada com isso. A gente usa paramentação para evitar a contaminação do paciente, seja com roupas especiais, com luva, máscara, conforme o tipo da doença do paciente. É feita terminal nos quartos, ou seja, uma limpeza de asepsia no quarto também, nos objetos, paredes, portas, maçanetas, tudo isso já é feito normalmente. Então não vai mudar com a Covid, não tem uma mudança a ser feita. Na verdade, o que tem que fazer de mudança é o hábito da população, porque os profissionais da saúde já estão acostumados com isso. Tá? Então, dentro do hospital, é um local que os profissionais já estão acostumados, não tem que se preocupar nesse sentido. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é um país que lida diariamente com tuberculose, teve surto recente de sarampo, tudo isso a gente já está acostumado. Então não é uma novidade lidar com esse tipo de infecção direto. Então a gente já tem um know-how aí de lidar com doenças transmissíveis, infecto-contagiosas. Outra coisa que a gente precisa considerar são os grupos de pessoas que vão operar. Pacientes de baixo risco são jovens e procedimentos pequenos, por exemplo, uma artroscopia no joelho, uma reconstrução de ligamento do joelho. Isso aí são cirurgias de baixo porte que o paciente vai ter alta no dia seguinte, então não vai ocupar muito leito, né? E o paciente não vai ficar muito tempo no hospital. Então é uma coisa que um tipo de cirurgia que dá para continuar sendo feita por enquanto. Lembrando que isso tudo que eu estou falando hoje pode ser diferente amanhã, conforme as estatísticas aí de infecção do vírus. Por exemplo, hoje a curva está ainda ascendente, mas não está ainda num pico exageradamente elevado que indique suspender todas as cirurgias, indique uma quarentena coletiva e outras medidas mais drásticas, agressivas. E tem também os grupos de alto risco, né, que são os idosos, pacientes com doença crônica, aqueles que eu comentei, associado a um procedimento de alta complexidade. Porque geralmente os pacientes idosos com doença crônica, eles vão fazer os procedimentos de alta complexidade. Um exemplo clássico é a artroplastia do joelho, que é colocar prótese no joelho. Esses pacientes geralmente precisam de UTI e ficam mais tempo internados, aí uns 3 dias pelo menos, né? 3 a 5 dias mais ou menos, eles ficam internados para se recuperar antes de ter alta. Então isso aí é algo que precisa considerar. Se for um hospital que vai precisar de leito de UTI, vai precisar de material e a situação de que o surto está aumentando, é melhor esperar para fazer a cirurgia depois. Não porque a cirurgia vai fazer o mal para o paciente, mas porque vai faltar leito, vai ter maior risco de contrair a doença por contato com outras pessoas. É mais por isso, mas no momento não existe ainda uma recomendação de não fazer a cirurgia, mas de considerar essas situações caso a caso, conforme o local onde você está, na cidade, o estado, conforme o hospital onde você vai operar. Isso aí precisa ser avaliado caso a caso. Ainda não tem uma resposta para todo mundo, uma diretriz para todo mundo.
Outra estratégia que foi adotada por alguns hospitais, inclusive, até fora do Brasil, foi de antecipar algumas cirurgias para conseguir fazer o quanto antes essas cirurgias, enquanto o surto não aumente, né? E aí sim depois esvaziar esses hospitais para deixar os leitos livres para serem ocupados por pacientes com infecção. Outra dúvida que as pessoas podem ter é se será que eu vou para a consulta do meu médico? Então é a mesma situação para a cirurgia. Se você tem condições de se transportar para o local sem ser exposto ao risco de ficar em aglomerados fechados, aí você pode ir ao médico tranquilamente. Outra coisa são consultas essenciais. Não tem como você perder uma consulta essencial. Por exemplo, o paciente que está tratando de câncer, como é que ele vai perder uma consulta essencial? Né? Já um paciente que não tem a necessidade de ir uma consulta tão essencial e vai ter que ser exposto a esses aglomerados, é melhor que ele fique em casa. A recomendação que se tem é evitar esses grandes aglomerados, em ambientes fechados, ter a etiqueta respiratória, né, de usar lenço quando for espirrar, tossir, ou então se proteger com o braço aqui na face, fazer a higienização correta das mãos, utilizar álcool gel. Então evitar contato direto com as pessoas, né? Beijos, abraços, cumprimentar com uma certa distância, falar com uma certa distância. Então esses cuidados têm que ser cuidados e aí não proíbe que você vá para a sua consulta ou que vá fazer a sua cirurgia. O problema é que tem alguns pacientes que obrigatoriamente vão ter que pegar uma condução mais aglomerada, por exemplo, um metrô, um ônibus, uma van lotada, e ficar em ambiente depois aglomerado lá no próprio hospital, nos grandes ambulatórios que tem em alguns hospitais, ficar naquele ambiente fechado, aí isso é perigoso. Tá? Então, novamente, o sistema de saúde está se organizando para que isso não aconteça, né? Que os pacientes fiquem mais isolados, que a organização aí do sistema seja feita para receber os pacientes com o mínimo de risco possível. Aí você decidiu operar ou já até operou, quais são então os cuidados que você tem que tomar para não contrair a infecção, a Covid-19, nesse período de convalescência que você vai estar mais debilitado. Primeira coisa é evitar aglomerações, não fica mais em casa, restrito em casa. Quem vai cuidar de você tem que tomar os cuidados também de higiene, de lavar as mãos, usar álcool gel, se tossir ou espirrar, utilizar um lenço de papel e descartar esse lenço de papel, utilizar novamente, igual eu falei, o antebraço na frente do rosto para não contaminar outras pessoas, falar com uma certa distância, aí, pelo menos 1 metro aí de distância, evitar contato mais íntimo, beijo, abraço, aperto de mão, você evitar de tocar as suas mucosas depois de contato com outras pessoas ou objetos. Por exemplo, as mucosas são a boca, os olhos, o nariz, que isso também facilita a transmissão do vírus. Ou seja, né, em resumo, nada diferente do que deveria ser feito já normalmente. O que está sendo feito agora é uma conscientização maior da necessidade dessa etiqueta respiratória e dessa higiene aí que a gente tem que ter. E alguém que precisa fazer o curativo por causa da cirurgia também vai precisar desse tipo de cuidados de asepsia e antisepsia, que é o normal, que na verdade não muda nada em relação ao que era antes. A diferença agora é que as pessoas estão sendo mais conscientizadas, né? Está sendo muito necessário isso, porque o risco de infecção está maior. E outra coisa que as pessoas têm esquecido muito é de tomar as vacinas. Vacina da gripe, contra pneumococo também, que está aí todo ano disponível e as pessoas estão deixando de lado. Então, esse tipo de situação nos reforça a necessidade de ficar sempre atualizado no calendário vacinal e não dar aquele miguezinho, né, ter aquele medo de tomar. Mesmo que a vacina da gripe não vá prevenir, contrair a Covid-19, ela ajuda você não ter alguma complicação respiratória por outra doença, né? Ajuda também a diminuir a necessidade de internação por outras doenças respiratórias que não a Covid-19 nesse período. Então ela vai ajudar, de qualquer forma vai ser benéfico para você. E claro, não deixe de seguir as orientações padrão, que é manter uma alimentação saudável, controlar suas doenças de base, como diabetes, hipertensão, né? Porque muita gente dá um miguezinho também nesse controle. E sempre conversar com o seu médico, porque aí vocês decidem qual que é a melhor alternativa aí
o seu caso, se vai postergar a cirurgia ou não, beleza? Chegamos então ao fim de mais um vídeo aí informativo. O que ficou aí resumindo, né? Que a Covid-19 já virou uma pandemia com transmissão comunitária em vários estados aqui do país, e a gente não pode deixar de seguir as recomendações de higiene pessoal, de etiqueta respiratória, o que na verdade não muda o que a gente deveria já estar fazendo. Em relação à cirurgia eletiva, se vai adiar ou não, aí vai depender do local onde você se encontra, do hospital onde você vai operar, se vai ter a necessidade de ter leitos disponíveis para receber pacientes infectados, mas que a cirurgia ela não vai aumentar diretamente você a ter mais risco de contrair o vírus. O que é importante considerar são essas coisinhas aí, se vai ter leito disponível e se a forma de você chegar ao hospital, os seus cuidados pós-operatórios, ela não vai te expor ao maior risco ao vírus. Se as condições forem bem controladas, se você conseguir ir para o hospital sem ter exposição, se o hospital for capaz de receber pacientes seletivos, aí tudo bem, dá para fazer a cirurgia. Caso contrário, melhor é esperar o surto passar e ver o que acontece. Lembrando também que tudo que eu estou falando hoje pode mudar amanhã. Se o surto ficar mais grave, aí sim todas as cirurgias vão acabar sendo adiadas por conta de falta de estrutura para receber os pacientes graves. Tá bom? Se tiver alguma dúvida, mande mensagem, direct ou nos comentários. Não deixe de me seguir nas mídias sociais que vão aparecendo aí embaixo no vídeo e na descrição dele. E é isso aí, pessoal. Até mais, um abraço.